Fico feliz, desde já agradeço por essa rica oportunidade, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí para ouvir a palavra de Deus. Deixo aqui um agradecimento da minha esposa, que não pôde estar aqui participando devido ao trabalho, mas que Deus seja louvado. Também o nosso pastor Cristiano pediu desculpas por não poder participar ontem da live e pediu para que eu estivesse desculpando por ele. Então aqui vai a desculpa aí do pastor Cristiano, que não pôde estar participando ontem com vocês. Amém? Desde já, quero dizer também para os irmãos que eu estou 100% dependente do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas hoje, possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. E eu tenho uma palavra para liberar para vocês, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Igreja Online Nações Unidas, que Deus continua usando a direção e cada integrante, cada membro, cada pessoa que faz parte desse lindo trabalho, desse grupo, que Deus continue dando graça para vocês manter esse trabalho sempre ativo, para a glória de Deus. Todos encontraram 2 Samuel capítulo 6? Nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Segunda Samuel capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim a palavra do Senhor. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela o desprezou no seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. Então logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto aos homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu cada qual para a sua casa. Então Davi retornou para abençoar a sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros, vendo vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: foi diante do Senhor que me escolheu, diante do teu pai e diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, quero me alegrar diante do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento que eu diminua, o Senhor cresça, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos dentro de um texto no qual a Bíblia narra a história de um rei muito conhecido, um rei conhecido como o segundo coração de Deus. Nós sabemos que houve um período em que o povo era liderado por juízes, e Samuel foi um dos últimos juízes que liderou o povo de Israel. Após Samuel, veio o primeiro rei de Israel, a pedido do povo. Deus concedeu o pedido do povo, pediu para Samuel ungir Saul como rei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi estabelecido por Deus, mas a palavra de Deus diz que antes de Saul, aleluia, reinar, antes de Saul tomar posse do trono, antes de Saul realizar qualquer atividade como rei, como ungido do Senhor, Deus mudou, aleluia, o coração de Saul e transformou a sua vida. A Bíblia diz que Deus transformou Saul em um novo homem e mudou o seu coração. Por quê?
que Deus faz essas coisas. Antes de usar alguém, Ele transforma, Ele muda o coração, porque não tem como Deus usar uma pessoa sem antes forjar o caráter dessa pessoa. Não tem como antes Deus usar uma pessoa sem antes transformar, sem antes limpar o coração e transformar essa pessoa em uma nova criatura. Só então, assim, a criatura vai estar alinhada ao propósito de Deus e pronta para poder servir e obedecer à voz do Senhor. Então Deus transformou Saul, estabeleceu Saul e colocou Saul para reinar. A Bíblia diz, e há um costume entre o povo judeu que diz que um rei só pode ser, aleluia, empossado definitivamente no seu cargo. Um rei só pode tomar posse, aleluia, definitivamente no seu cargo após o mesmo, aleluia, apresentar suas habilidades como rei, apresentar para o povo que realmente ele é um escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que nessa época, quando Deus ungiu Saul, os amalequitas cercavam Israel. Então Saul mandou ofertas para todas as tribos de Israel, as 12 tribos, e se reuniram em guerra. E aí a Bíblia diz que a partir desse momento o Espírito Santo se apoderou de Saul e liderou Saul para a guerra. A partir daí o povo viu que realmente Saul era um escolhido do Senhor. A partir daí o povo viu que Saul era ungido, pois liderou o povo para a vitória. E assim todo Israel ficou sabendo que Saul era rei em Israel. Só que nós sabemos que Saul começou bem e terminou mal. Saul agora vai começar a desobedecer a ordem do Senhor. Deus manda ele fazer alguma coisa e ele faz aquilo que der para ele, faz a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E assim, quando nós começamos a fazer nossas próprias vontades, o nosso eu sobressai, o nosso orgulho sobressai, a vaidade sobressai e a gente vai deixando o nosso coração sem espaço para Deus, sem espaço para a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul priorizou mais suas próprias vontades do que a vontade de Deus. Saul priorizou mais o reino, o trono, a coroa, do que a presença do Espírito Santo. E então a Bíblia vai dizer, para nós ganharmos tempos, que a Deus rejeitou Saul como rei por desobedecer às suas ordens. Deus mandou Saul para a guerra, mandou matar todo o povo. Saul matou o povo, mas deixou o rei vivo. Trouxe o rei cativo e trouxe todos os despojos daquele rei. E Samuel chega, ouve o barulho dos gados, das ovelhas, e ele ainda tenta mentir, falando que pegou porque os animais eram perfeitos e pegou para sacrificar o Senhor. Ainda não teve coragem de reconhecer que errou. Então Deus o recusou. Deus disse a Samuel: olha, eu rejeitei Saul como rei, mas agora pega o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu tenho escolhido um novo rei dentre seus filhos. Esse irá fazer segundo a minha vontade e o meu coração. Então Deus chega à casa de Jessé e vai ungir Davi. Davi é jovem, Davi está no pasto, todos os outros irmãos de Davi estão dentro da casa, está participando do sacrifício, passa na frente de Samuel, o primeiro filho, aleluia, de Jessé, Eliabe, e a Bíblia diz que o Senhor vai dizer para Samuel: Samuel, não olha para a sua aparência, porque eu não olho para a aparência. O homem olha a parte exterior, mas eu olho para o coração, eu olho para dentro, e eu olhando para o coração de Eliabe, eu vejo que é soberbo, não tem espaço para mim, pois este não é o rei de Israel. Então vai se passando todos os filhos de Jessé, e aí Samuel vai dizer: Jessé, acabaram os seus filhos, porque o Senhor não escolheu nenhum desses. Ele vai lembrar, ainda tem um, só que esse está cuidando das ovelhas, está no pasto. Então Samuel vai dizer: manda trazer ele para cá, porque nós não vamos nos assentar à mesa enquanto Davi não chegar. Aleluia. Então Deus manda buscar a Davi. Quando Davi chega, Deus unge Davi no meio dos seus irmãos, dizendo para os irmãos de Davi a forma que Deus enxerga
você que está me ouvindo agora, a forma que Deus me enxerga é diferente da forma que nossos irmãos nos enxergam, é diferente da forma que as pessoas lá fora nos enxergam, porque as pessoas, principalmente nossos parentes, conhecendo quem nós somos, conhecendo o nosso passado, eles têm dificuldade de reconhecer em quem nós estamos se tornando, em quem Deus nos chamou para ser. Eles não reconheceram Davi, não quiseram chamar Davi. Samuel teve que perguntar se acabaram seus filhos. Eles se esqueceram de Davi, provavelmente porque acharam que Davi era um improvável. Davi não tinha chance nenhuma de ser rei. E olhando para a realidade, é bem verdade. Só que a Bíblia diz que Deus, aleluia, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os incapacitados. Deus escolhe aqueles que as pessoas dizem não são, não vai dar nada, não vai dar fruto, não vai gerar. É esses que Deus escolhe, porque a partir daí Deus trabalha, Deus transforma e transforma, aleluia, a vida dessa pessoa em uma nova criatura e derrama a sua unção, a unção que Deus derramou em Davi. Aleluia, a unção fala de capacitação. Quando Deus chama alguém, Ele capacita, aleluia, esse alguém para fazer a vontade de Deus. A unção que Davi recebeu foi a unção de rei, e logo essa unção foi comprovada, porque após Davi ser ungido rei, Davi voltou para o pasto, aleluia, e provavelmente os seus irmãos olharam e disseram: ué, não é esse o ungido do Senhor? Não é ele o rei de Israel? Cadê a coroa? Cadê as vestes? Cadê o trono? Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida, para o teu coração, você que me ouve nesta tarde. Independente da expectativa das pessoas sobre a sua vida, independente do que elas pensam e dizem a respeito de você, fica com aquilo que o céu liberou para a tua vida. Se o céu falou que você vai ser, e não há homem nenhum nessa terra capaz de impedir o que o Senhor liberou sobre a sua vida. A palavra foi liberada sobre Davi. Davi realmente ainda não tinha coroa, mas Davi tinha o Espírito Santo sobre a sua vida, e logo vai ser provado que o Senhor o ungiu como rei, porque a Bíblia diz que há um gigante ameaçando todo o povo, e esse gigante ameaçou o povo de Israel durante 40 dias. Ninguém se apresentava para enfrentar o povo. Aí vai chegar aquele rejeitado, que não tem coroa, que não tem veste, não tem trono, mas tem uma palavra sobre a sua vida, tem uma unção sobre a sua cabeça, tem uma presença dentro dele chamada Espírito Santo, vem capacitado pelo Espírito Santo e diz: quem é esse incircunciso que ameaça o povo de Deus? Aleluia, a Bíblia diz que Davi foi, aleluia, em nome do Senhor contra esse gigante. O que eu estou querendo dizer? Se você lembra, no começo eu falei que um rei só era empossado no cargo de rei definitivamente após apresentar suas habilidades de rei. Deus está quebrando ali a expectativa do homem a respeito de Davi. Desacreditaram de Davi, disseram: cadê a coroa? Zombaram de Davi. Aí Deus preparou o cenário para mostrar que Davi, e que Deus realmente estava com Davi. Havia um gigante, então Deus, aleluia, preparou o cenário, e Davi vai derrotar esse gigante em nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? O cenário já estava preparado. Esse gigante, Deus só permitiu se levantar na sua vida, é porque Deus precisa mostrar para alguém que Ele é contigo. Alguém precisa ver e reconhecer que o que Deus tem com você e vai fazer através da sua vida não é coisa pequena, é coisa grande. Aí Davi derrotou o gigante. A partir daí, as habilidades de Davi como rei foram comprovadas. A Bíblia diz que o povo abraçou Davi. Davi ficou famoso, causou inveja em Saul. Saul começou a perseguir Davi, aleluia, para querer matar Davi. Só que Davi, todas as vezes que Saul perseguia, Davi escapava, porque quando Deus unge, enquanto a promessa de Deus não se cumprir, aleluia, não há quem possa tirar a sua vida, não há quem possa tocar em você, aleluia. Mas eu preciso ganhar tempo. Eu queria ficar mais aqui nessa mensagem, mas eu preciso ganhar tempo para nós entrarmos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Agora Davi é rei no lugar de Saul.
A primeira coisa que Davi vai fazer, aleluia, é reunir todos os soldados. A Bíblia diz que foram 30.000 soldados que Davi reuniu e veio para buscar a arca. Saul reinou 40 anos em Israel. Em momento algum ele se preocupou em buscar a arca da aliança. O povo de Israel não tinha culto, não tinha mais adoração, porque a presença havia se perdido. A arca estava na casa de Abinadab e ficou lá durante 20 anos. Davi agora é rei, aleluia. Davi desce do trono e vai buscar a presença do Senhor. Reúne todo o povo. Só que aqui é interessante porque Davi se precipita um pouco. A intenção do coração de Davi é boa, em querer buscar a presença. Só que o jeito que ele agiu foi errado. Davi fez da maneira errada. Davi não se santificou. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 4 que os filisteus, quando roubaram a arca do Senhor, colocaram a arca em um carro de boi novo e levaram a arca para a cidade dos filisteus. Davi vem buscar a arca, coloca a arca em cima de um carro de boi novo, imitando um povo pagão, imitando um costume pagão. Deixa eu dizer algo ao coração dos amados: nós não precisamos imitar estratégia mundana, nós não precisamos imitar estratégias do mundo para segurar ninguém na presença do Senhor, aleluia, porque o que segura crente na presença do Senhor é a palavra de Deus, aleluia. E se a gente obedecer os princípios do Senhor, aleluia, obedecer a sua palavra, é isso que agrada o Senhor. Davi tem a intenção boa de buscar a arca, só que ele quebrou um princípio estabelecido por Deus. A arca só poderia ser transportada nos ombros do levita. A arca só poderia ser transportada nos ombros do levita. Davi coloca a arca em cima de um carro de boi, aleluia, e isso desagradou ao Senhor. Isso desagradou a Deus. Só que olha só que interessante, porque a Bíblia diz que os ombros do levita tinham estrutura para suportar o peso da arca da aliança. Para a melhor compreensão dos amados, eu preciso dizer que a arca da aliança era ela composta revestida de ouro por dentro e por fora, feita de madeira de acácia, 2 argolas em cada ponta da arca, 2 varas revestidas de ouro também de madeira de acácia para transportar a arca. Dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei de Moisés, aleluia, e um pote do maná com deserto. Em cima do propiciatório, na tampa da arca, havia 2 querubins de ouro maciço batido. As suas asas tocavam uma a outra em reverência e santidade ao Senhor, tampando seus olhos, aleluia. E aí todos esses artifícios contidos na arca, a arca pesava 500 quilos, então imagina você, 500 quilos sobre os seus ombros, é difícil suportar, é difícil carregar. Aí dá até para entender a intenção de Davi, porque os ombros deles não tinham estrutura. Davi pensou: eu não consigo carregar 500 quilos nos meus ombros, mas se eu colocar em cima de um carro de boi, fica mais fácil. O mal da gente hoje, e eu me incluo nisso, não é só para o povo, eu também me coloco nisso, é a gente querer fazer as coisas sempre do jeito mais simples, sempre do jeito mais fácil, mas nem sempre é do jeito fácil, nem sempre é do jeito mais simples, porque às vezes nós queremos fazer as nossas coisas do nosso jeito. A intenção é boa, mas se a minha intenção boa quebra princípios de Deus, ela não vale de nada, porque o que prevalece é o princípio estabelecido pelo Senhor. E olha só que interessante, Davi tinha todos os recursos, era rei, aleluia, já foi honrado, foi empossado como rei, aleluia, tinha status, tinha fama, tinha poder, tinha dinheiro, só que todas essas coisas não foi suficiente para transportar a arca, aleluia. Os levitas, a Bíblia diz que eles nem terra tinham, eles eram escolhidos e separados para servir o Senhor, mas eles tinham estrutura nos ombros para suportar. Deixa eu liberar uma palavra para você. Eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o quanto está pesando essa chamada nos seus ombros, mas saiba de uma coisa: se Deus confiou uma responsabilidade a você, se Deus entregou algo nas tuas mãos, é porque Ele deu estrutura aos teus ombros para suportar. O seu ombro tem estrutura para suportar a chamada de Deus na sua vida. O seu ombro tem estrutura para suportar, aleluia. Davi
vai buscar a arca, só que faz do jeito errado. Só que aí a Bíblia diz que eles vão transportar a arca mesmo do jeito errado. E a arca, os bois começam a tropeçar. Uzá, filho de Abinadab, aonde a arca ficou por 20 anos. Antes de eu entregar algo e a gente caminhar para o fim, deixa eu falar algo para o teu coração, porque muita gente prega, e você deve ter ouvido já falar, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou Obed-edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Mas quando eu olho para 1 Samuel capítulo 7, eu vou entender por que não aconteceu nada. A arca está na casa de Abinadab, só que a arca não está na vida de Abinadab. A arca está na casa, mas não está na vida. Aleluia! Abinadab está na presença, mas a presença não está no coração de Abinadab, porque a Bíblia diz que eles fez esculturas, imagens de esculturas, estavam adorando outros deuses, mesmo com a arca da aliança que representa a presença de Deus. Na casa deles, eles adoravam a Deus com os lábios, mas o coração estava nas imagens de escultura. Aleluia! E a palavra de Deus diz em Isaías 29, o Senhor diz: este povo que se aproxima de mim, aleluia, com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim era aquele povo, por isso que nada aconteceu. Aí eles vão chegar para Samuel: Samuel, pelo amor de Deus, ora a Deus para que Ele nos livre da mão dos filisteus. O povo vivia sendo oprimido pelo inimigo. Aí Samuel vai dizer: olha, só tem um jeito de resolver isso. Se volta o teu coração para Deus, não só pela metade, mas se volta de todo o coração para Deus, e o Senhor vai te atender. Então a Bíblia diz que o povo começou a remover as imagens de escultura e jogou fora e se entregou por inteiro para Deus. A partir daí Deus começou a agir. Então Davi vai buscar a arca do Senhor, e aí a Bíblia diz que os bois começam a tropeçar e é necessário parar. Coloca a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom geteu. Para quem não sabe, muitos estudiosos dizem que Obed-edom era filisteu, aleluia. Só que outros dizem que Obed-edom era um levita, porque Obed-edom era filho de Geduntum, era da cidade de Gat-rimão. Esta cidade era uma cidade levítica, na qual, aleluia, residia Obed-edom. Obed-edom, para nós entendermos, ele estava vivendo um momento de crise na sua vida. A sua esposa era estéril, os seus animais eram estéreis, a terra era estéril, porque tudo que ele plantava não crescia, não brotava, não germinava. Aí você imagina como é que está a vida de Obed-edom, aleluia. E de repente chega a arca da aliança na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Deixa eu falar algo para você. Quando a ferramenta de Deus está na mão de quem tem estrutura, na mão de quem tem chamada, as coisas acontecem naturalmente. O Senhor abençoa, o Senhor prospera. Agora as ferramentas do Senhor estavam na mão de quem não era consagrado, de quem não era capacitado para buscar a arca, aleluia. Gerou morte e vida, gerou morte e pânico, porque a Bíblia diz que Uzá morreu ao tocar na arca. Davi ficou com medo de seguir com a arca e deixou na casa de Obed-edom, aleluia, porque quem estava carregando a arca não era levita, não tinha autoridade para tocar na arca, e ainda estava conduzindo em cima de um carro de boi. Olha só, quando nós cometemos a imprudência de colocar nos nossos ombros uma responsabilidade que não é nessa, nós estamos sujeitos a sofrer as consequências. Eles não tinham aquela responsabilidade, mas, aleluia, aleluia, tocaram na arca de maneira imprudente e sofreram as consequências. Deixa eu falar algo para você aqui. A ferramenta na mão de Obed-edom, o Senhor se agradou, mesmo ele no cenário difícil. Deixa eu dizer para você, eu estou pregando para pessoas aqui que está vivendo um cenário difícil, que está vivendo um tempo de prova, que está vivendo, aleluia, um momento difícil na sua vida, mas mesmo assim você está com a ferramenta de Deus na sua mão, a ferramenta que Ele confiou a você, e você, aleluia, não larga, mesmo sentindo peso, mesmo doendo, mesmo tudo dando errado, você está adorando ao Senhor, aleluia, e é a tua adoração
ação, aleluia, que vai mover o céu, porque enquanto Obed-Edom está no momento difícil, está no momento de crise, mas quando ele resolve adorar a Deus, aleluia, alguém está na terra movimentando mesmo sem força, quase parando, movimentando a ferramenta. Deus que está no céu está movendo o sobrenatural. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm responsabilidades, que têm cargo, que têm chamada, que está vivendo um momento difícil, que está dizendo para Deus, quando vai acontecer, Senhor? Quando vai chegar a minha vez? Quando vai se cumprir as promessas? Está movendo a ferramenta, com dor, sangrando, ferido, mas não larga a ferramenta do Senhor, e o Senhor está olhando, me agradei de você, vou descer na terra e vou mudar o seu cenário. Hoje, a presença do Senhor está visitando casa de pessoas aqui, a presença do Senhor está visitando a casa de alguém nesta tarde, aleluia, está dizendo, eu vou mudar esse cenário, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer valer a pena todo momento de dor e de luto que você passou. Eu vou substituir esse choro por um momento de alegria. Eu vou substituir essa tristeza por uma alegria no seu coração. Eu vou repreender essa depressão que estava querendo pegar você. Eu vou repreender essa ansiedade, esse medo, essa insegurança. Aleluia! E vou mudar esse cenário. E vou dar uma nova história para você. E vou te colocar na geografia certa, na qual será realizada e cumprida a minha promessa na sua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que muitas das vezes pensou em parar, pensou em desistir, mas Deus hoje pega na sua mão e te diz, hoje eu caminho com você, hoje eu mudo a tua história, eu mudo o teu cenário, eu te levanto desse chão, eu entro aonde o homem não pode, eu entro aonde a pessoa que você criou expectativa, que iria te ajudar, você criou expectativa em pessoas dizendo, tal pessoa vai me socorrer, tal pessoa vai me ajudar. Obed-Edom estava à beira do caminho. Deixa eu te falar, ninguém lembrava de Obed-Edom, mas Deus fez os bois tropeçar só por causa de alguém que estava na beira do caminho, mas estava com a ferramenta na mão. Deus vai parar alguém só por causa de você e vai lembrar de você para alguém, vai soprar teu nome no ouvido de alguém e alguém vai lembrar de você, vai chamar o teu nome. Você vai ser surpreendida porque quando você abrir a porta, a provisão que você espera vai chegar na tua mão. Aleluia! Diz o Senhor para a tua vida. Não crie expectativa no homem, mas continua com expectativa no céu, porque é dele que vem o meu e o seu socorro. É do Senhor que vem o meu e o seu socorro. Aleluia! Não crie expectativa no homem. Aleluia! O Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Olha só que interessante, a responsabilidade era sobre Obed-Edom e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. O que isso significa, pregador? Significa quando você não abandona aquilo que Deus entregou na sua mão, pessoas que envolvem você, pessoas que estão à sua volta, vão desfrutar com você também, porque somente quem estava passando a aflição de Obed-Edom era a sua família, somente quem estava ali com Obed-Edom, aleluia, era a sua esposa. Eles ainda não tinham filhos, mas aí Obed-Edom mesmo, sem ajuda de ninguém lá fora, continuou, aleluia, crendo, aleluia, que a qualquer momento alguma coisa iria acontecer, e o Senhor visita Obed-Edom. Muitas das vezes o erro do ser humano é a gente julgar o nosso próximo pelo momento de crise. Nós não podemos julgar ninguém pelo momento de crise. Aleluia, todos nós estamos sujeitos a passar por crise, só que, aleluia, mesmo com crise, nós precisamos levar a presença do Senhor,
Nós precisamos carregar a presença do Senhor. Presta atenção em algo aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Eu estou tentando me conter para poder focar na palavra. Só que eu estou sentindo a presença de Deus me tomar aqui. Aleluia. Glória a Deus. E eu gosto de dar lugar para o Espírito Santo. Eu gosto de dar lugar para o Espírito Santo falar. Eu gosto de dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. Porque às vezes nós não sabemos o que o ser humano passa, o que o próximo passa, mas o Espírito Santo, que nos conhece por dentro, que conhece o gemido de cada um no secreto, que conhece a oração de cada um na madrugada, quando dobra o joelho para falar com Deus, quando fecha aquela porta, é só você e Deus, só você e Deus, só Deus sabe o que você passa, só Deus sabe a sua dor, só Deus conhece o seu sofrimento, aleluia, aleluia, e aí Deus, aleluia, muda o momento de crise de Obed-edom. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando alguém está com crise, muitas pessoas abandonam, viram as costas. Só que nós devemos ser diferente, porque quando uma pessoa está passando por crise, geralmente a primeira evidência é a falta de ânimo para buscar a presença do Senhor. Obed-edom talvez estava sem força para buscar a presença, mas Deus criou uma estratégia, aleluia, e estava dando uma lição a Davi, aleluia, não é desse jeito, Davi. Não é desse jeito, aleluia, Deus fez os bois tropeçar para deixar a arca na casa de Obed-edom. O que eu estou querendo dizer? Que o Espírito Santo está me conduzindo. Muitas das vezes as pessoas vão estar sem força para buscar, só que você foi levantada por Deus, você foi levantada por Deus para levar a presença do Senhor a essas pessoas que estão sem força. Tem pessoas lá fora que têm chamada, tem pessoas lá que têm talento, tem dom, aleluia, tem promessa na sua vida, está com a ferramenta nas mãos ao ponto de largar, está sem força para buscar, e aí Deus levanta alguém, vai lá nessa pessoa, às vezes você não entende por que você sente, nossa, eu estou sentindo de fazer uma visita na casa de fulano, eu estou sentindo de fazer uma visita na casa de ciclano, é porque aquela pessoa estava precisando da sua visita, estava sem força para buscar, e aí Deus vai usar você para levar a presença de Deus até ela. Quando as pessoas não conseguem vir até a presença, nós devemos levar a presença de Deus até ela, aleluia, para nós encerrarmos, para continuar aqui e encerrar, aleluia. A Bíblia diz que Davi volta a buscar a arca do Senhor, o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa, e agora ele reúne o povo de novo, só que agora ele vai fazer do jeito certo, santificou os levitas, santificou todo mundo e falou, vamos buscar a arca do Senhor. Todo mundo está trazendo a arca, a cada 6 passos que eles davam, eles santificavam e ofereciam oferta ao Senhor. O Senhor se alegrou, o Senhor se agradou, quando ele chegou na cidade de Davi, aonde ele havia preparado uma tenda para colocar a arca. A Bíblia diz que houve um júbilo em Israel, porque eles estavam há 40 anos sem ver a presença do Senhor. A presença do Senhor chegou naquele arraial, levando uma alegria, levando esperança, levando fé ao coração daquele povo. 40 anos Saul deixou a presença de lado, e Davi, no seu primeiro início de reinado, trouxe a presença até o povo. Davi fez o que deveria fazer, o que foi chamado para fazer. Davi levou a presença até aquelas pessoas que estavam sem força já, porque há 40 anos não tinha culto em Israel. O povo estava sem a presença, o povo estava sem sentir a adoração, sem ouvir a palavra. E aí quando a presença chega, o povo se alegra, é festa, e Davi abençoa cada um com um pedaço de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. E é o que Deus está fazendo nessa tarde aqui. Você que parou para ouvir esse humilde pregador aqui pregar a palavra do Senhor para você, você não vai sair dessa live com sua mão vazia. Hoje tem recompensa para você. Deus entrega algo na sua mão. Você não vai sair dessa live com suas mãos vazias. Aquilo que você espera de Deus vai chegar até você. Aquilo que você procura, que você busca, que você espera no Senhor há tanto tempo, e que você se questiona quando vai chegar. Hoje Deus está movendo o céu, aleluia.
E algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Eu creio que pessoas vão dar testemunho, porque verão, aleluia, a glória do Senhor. Oh, glória, aleluia. Davi abençoou todo o povo. Só que é interessante, eu encerro agora. Porque Mical vai olhar Davi dançando, vai olhar Davi bailando. E Mical, a Bíblia diz que Mical olha da janela e recusa Davi no seu coração. E Davi vai dizer, olha, foi diante, aleluia, foi diante do Senhor que me escolheu, diante do teu pai, diante de toda a casa de Israel, aleluia, que me escolheu como rei, que me ungiu, que me capacitou, que acreditou em mim quando ninguém acreditava, quando estava lá no pasto. É diante desse rei que eu estou dançando, que eu estou bailando, que eu estou adorando, que eu estou me alegrando. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que não vai se alegrar com o teu glória, tem pessoas que não vai se alegrar com o seu aleluia, tem pessoas que não vai ficar feliz em ver Deus honrando você, tem pessoas que não vai ficar feliz de ver você voltando com a sua bênção na mão. Só que deixa eu falar uma coisa para você, não olha para esse tipo de pessoa não, porque só você sabe de onde Deus te tirou. Deus tirou Davi do pasto e colocou Davi no trono. Então Davi está dizendo, eu sei de onde eu fui arrancado, eu sei de onde eu saí, e é diante desse Deus que eu jogo a minha coroa no chão, que eu tiro as vestes de rei, e eu danço mesmo na presença dele, porque ele acreditou em mim quando ninguém acreditava, ele me ungiu, ele me capacitou, ele me levantou, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E é assim que Deus vai fazer com você, porque só você sabe de onde Deus te tirou, só você sabe todo o processo que você passou para chegar até onde você está hoje. Então não pare de adorar porque alguém fez cara feia, não pare de glorificar porque alguém não foi com você, não pare de adorar porque alguém não acredita em você e diz, essa aí não vai chegar a lugar nenhum, não tem chamada, está glorificando alto para se aparecer. Não se importa com essa pessoa, não se importa com essas coisas, só você sabe a dor, o choro, a luta que você teve que passar, que suportar para chegar onde você está hoje. Só que não esqueça, faça como Davi, quando você chegar no lugar que Deus preparou para você, aleluia, não esqueça de quem tirou você do pasto, não esqueça de quem tirou você do anonimato. O que eu estou falando? Não esqueça de Deus jamais, aleluia, no alto ou embaixo, lembre sempre do Senhor, na prova, na luta, na perseguição, aleluia. Mas quando você estiver no seu momento de bonança, de prosperidade, de vitória, lembra, foi por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu cheguei, foi por causa dele que eu consegui, e aleluia. Então Romanos 11:36, a ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque, aleluia, só ele é digno de honra e de glória. Deus faz essas coisas. Eu queria ter tempo para contar meu testemunho, mas eu já me excedi, aleluia. Só que para resumir aqui, já agradecendo a minha rica oportunidade, aleluia, Deus vai mudar cenário de pessoas aqui, porque eu era um ex-viciado, ex-usuário de droga, largado, cheguei no fundo do poço, ninguém acreditou em mim, aleluia. Mas sabe qual foi a coisa boa de chegar no fundo do poço? Porque quando nós chegamos no fundo do poço, a gente vê que quem realmente está do nosso lado só é um, porque quando está no fundo do poço, você olha para um lado, não vê ninguém, só terra, para o outro, só terra, não tem ninguém para te ajudar, para baixo, só terra. Aí, aleluia, você olha para o alto, somente para o alto vem o socorro, somente do alto vem o socorro. Quando chega no fundo do poço, só tem um lugar para você ir, aí só dá para ir para cima, não tem outro lugar. Então aí é que a gente vê, às vezes Deus permite a gente passar por situação, chegar onde a gente chega, no limite, aleluia, no limite do ser humano, no limite de uma pessoa, para enxergar que só Ele
é o Senhor. Aleluia. Então Deus enxergou em mim o que ninguém enxergava, o que homem nenhum enxergava. Deus fez em mim, na minha vida, o que ninguém poderia fazer. Então eu louvo a Deus, aleluia, porque cada oportunidade que me é dada para pregar, para louvar, para falar do amor de Deus, eu creio que é a promessa de Deus se cumprindo na minha vida, e assim vai fazer na vida dos irmãos também. Receba essa palavra hoje, seja abençoado, seja abençoada por Deus. Glória a Deus, assim eu agradeço a minha rica oportunidade nesta tarde. Deus abençoe.